Olá, vamos dar início a mais uma aula da disciplina Fisiologia Humana, Animal e Comparada, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas à Distância, da UFPB. O tema da nossa aula, que faz parte do bloco 5, é controle da homeostase e comportamento. E nele nós vamos ver o sistema nervoso, mais uma vez sistema nervoso, e sistema renal. Bom, na última aula, nós já trabalhamos com esse esquema, no qual apontamos esquematicamente a organização do sistema nervoso para produzir as suas respostas de controle da homeostase, né? Se observarmos a parte inferior desse slide, vamos encontrar o que nós discutimos, dialogamos na última aula, que seriam as respostas homeostáticas, ações automáticas do sistema de compensação que que são possíveis graças à captação sensorial de receptores sensoriais que monitoram as variáveis importantes para o nosso meio interno e estabelecem e levam essa informação para o sistema nervoso central, o qual, através do sistema nervoso autônomo e seus efetores, conseguem fazer essa regulação. Ora, que efetores são esses? Músculo liso, músculo cardíaco e as glândulas. Nessas glândulas, entre as glândulas, nós temos as glândulas endócrinas e os hormônios por elas secretados, como nós vimos. Bom, as respostas automáticas, elas mantêm a homeostase em curto prazo. O que é que isso significa? Nós vimos, por exemplo, que os hormônios glucagon e insulina, eles controlam o nível da glicose no sangue dentro de um balanço entre eles. Se há muita glicose, há muita insulina no sangue, permitindo que ela seja utilizada pelas células. Se há baixa glicose no sangue, o glucagon vai ser mais liberado, permitindo que o glicogênio armazenado seja quebrado, né, e novamente glicose seja disponibilizada no sangue. O mesmo ocorre no caso do cálcio, outro íon importantíssimo no nosso meio interno, que é extremamente controlado. Seu nível é controlado a partir de dois hormônios: o hormônio da paratireoide e a calcitonina, que é outro hormônio produzido pela tireoide, outra glândula, né? Ambos atuam para manter o balanço ou o equilíbrio do nível do cálcio. Mas nós vimos também que a pressão arterial ela é ajustada também, né, para manter o equilíbrio no meio interno. E esse ajuste se dá, a pressão arterial ela é monitorada a partir do volume do sangue. Se o volume do sangue cai, imediatamente essa informação é enviada a partir dos receptores sensoriais para o centro nervoso, que toma uma decisão para corrigir e fazer esse ajuste para que o sangue continue a fluir. E que ajuste é esse? A contração dos vasos, o aumento do batimento cardíaco. Como isso é feito? Isso é feito através do sistema nervoso autônomo, a sua porção simpática, que atua fazendo com que o coração, por exemplo, acelere seu batimento cardíaco e os vasos se contraiam. Então, veja que eu tenho aí respostas de curto prazo importantíssimas para manter a homeostase do nosso meio interno. No entanto, essas respostas automáticas, elas são úteis, mas em curto prazo. Quando esse curto prazo acaba, é preciso que algo entre em ação para socorrer, vamos dizer assim, o desequilíbrio do meio interno. E o que se faz nesses casos é efetivamente comportamento, né? O comportamento entra em ação para reequilibrar o nosso meio interno. São chamados comportamentos motivados, por exemplo, fome e sede. Como eu falei, se a glicose cai, se o nível da glicose do sangue cai, nós já temos a liberação de um hormônio que promove uma quebra dos armazéns, dos pequenos depósitos que nós temos guardados de glicose, né, o glicogênio. Mas uma vez que esses depósitos começam a ser utilizados, é preciso repô-los, é preciso ir atrás de novos substratos para serem digeridos e para ser obtido nova glicose. Então, um comportamento que a gente chama comportamento motivado, ele também está a serviço da homeostase, uma vez que ele vai equilibrar, vamos dizer, dar condições para reequilibrar o nosso meio interno.
Agora, o comportamento, ele vai além da homeostase, né? Do ponto de vista da biologia, o comportamento, ele também vai atuar além da sobrevivência, nesse caso, mantendo o equilíbrio do meio interno, mas ele vai também garantir sobrevivência por permitir a proteção do animal, estratégias de segurança, de proteção desse animal, para que ele possa sobreviver. Proteção contra o meio ambiente de um modo geral, as intempéries do meio ambiente, e proteção contra predadores, no caso dos animais, que precisam encontrar segurança nesse sentido. Além disso, do ponto de vista da biologia, é importante o comportamento para a reprodução. Então, além da homeostase, o comportamento está a serviço da sobrevivência e da reprodução de uma maneira mais ampla. Isso porque, através do comportamento, os animais podem manipular o seu ambiente e podem também interagir socialmente. Animais que vivem em grupo, e o homem é um deles, o comportamento é um mecanismo para a interação social. Quando a gente apresenta esse esquema, então, nós temos agora que olhar para a porção superior do slide. O comportamento ele está a cargo de respostas que nós chamamos somáticas. As respostas somáticas, ou o sistema nervoso somático, soma vem de corpo, né? Significa um sistema de interação com esse meio ambiente que parte de receptores que nós chamamos, receptores sensoriais que nós chamamos somáticos, da mesma maneira que os receptores viscerais conduzem a informação para um sistema nervoso central, que por sua vez aciona através dos neurônios, né, que partem do sistema nervoso central, os seus efetores. Especificamente nesse caso, quer dizer, no caso das respostas somáticas, dos comportamentos, nós vamos ter os receptores sensoriais que caracterizam, por exemplo, os sentidos que nós conhecemos e a resposta obtida, a resposta realizada através de músculos que são chamados músculos esqueléticos. Que são músculos esqueléticos? Ora, o nome induz rapidamente, são os músculos ligados ao nosso esqueleto, ao nosso osso, aos nossos ossos, e nós vamos falar um pouco mais deles adiante. Bom, os sensores especiais, os que garantem os nossos sentidos, nós já ouvimos falar desde criancinha neles, né? A representação nessa imagem está aí o sabor ou a gustação a partir da cebola, né? Assim como o olfato, né? Quem não lembra ou quem não reconhece o cheiro da cebola. O tato, através do toque entre duas mãos, assim como a captação do som, né? Nosso sentido da audição. E por último, o sentido visual, né, que nos permite ter a imagem desse belo pôr do sol. Os sentidos, eles formam, como no sistema da homeostase, sensores que captam informações. Nesse caso, eles captam informações externas. Mas vejam, esse slide, ele traz de novo para vocês aquele esquema que foi apresentado na homeostase. Os sensores, os receptores sensoriais, eles têm o papel de medir, enviar essa medição para um centro que avalia, para então esse centro reparar. Isso nós vimos no sistema nervoso autônomo, isso nós vimos no sistema endócrino. No entanto, quando a gente fala de comportamento, a captação sensorial vai ser principalmente a respeito de informações externas, né? Então, essas informações externas, novamente, vão ser repassadas, novamente, no sentido de também vão ser repassadas para o centro, mas esse centro agora, além de avaliar essas informações, ele pode compará-las, pode decidir a partir delas, e essa comparação se dá a partir de informações que já foram registradas nesse centro, o que nós chamamos de memória. A memória é esse registro de informações que já foram vivenciadas anteriormente. Tudo isso dentro do centro do sistema nervoso central, né, do nosso centro de decisão, permite uma execução, uma decisão a respeito de uma resposta. E que tipo de resposta o comportamento é? O comportamento pode ser um movimento, o comportamento pode ser uma emoção, mas o comportamento também pode ser um pensamento. Na hora que a gente sente o cheiro da cebola, a gente está tendo uma percepção. A percepção a partir da captação sensorial do odor
que é produzido por esse alimento, que é a cebola. Nós, se estivermos paradinhos, sem fazer nada, não vamos movimentar o corpo, não vamos, podemos, claro, quem está cortando uma cebola que arde, vai chorar. Seria, não chega a ser uma emoção, mas é uma resposta do seu aparelho visual. Aliás, isso ocorre porque a cebola, ela irrita os olhos e por isso nós temos a resposta de lacrimejar. Pois bem, o centro nervoso, eu quero trazer aqui para relembrar para vocês, o sistema nervoso central, ele é formado desde a medula, que ocupa o canal central da nossa coluna vertebral, né? Então, ela está ao longo de nossas costas todas, isso aí dentro da coluna vertebral, que a gente chama de medula, é sistema nervoso central. É para onde a gente informa, os sensores mandam a informação e ali já pode-se ter alguma resposta. Acima da medula, né, efetivamente dentro da nossa cabeça, nós temos o tronco cerebral e o cérebro. O cérebro é a região mais, vamos dizer, não seria bem evoluída, desculpe, vamos dizer, a parte hierarquicamente superior a todas as demais, no sentido que, evolutivamente, ele é muito mais complexo e ele domina, vamos dizer, as decisões. É, na verdade, quem guarda as informações como memória. É efetivamente no cérebro onde ocorre percepção. E é bom, gente, a gente prestar atenção que a palavra cérebro, ela induz uma certa estranheza, né? Muitos de nós certamente já ouviram alguém ou mesmo já falaram cérebro, né? Com L, cérebro, mas a palavra correta é essa que soa mais estranho, cérebro. E nós estamos aqui com tranquilidade para fazer com que vocês percebam isso e a partir desse momento, né, tendo esse conhecimento, tentem, né, à medida que forem falar essa palavra, lembrar disso. Ah, a palavra é um pouco estranha. É cérebro, não é cérebro, né? O L está fora. Cérebro. Não se preocupem que isso é bem comum. A gente encontra muito facilmente as pessoas confundindo essa palavra. Pois bem, é no cérebro, com R, em que ocorre a percepção. Lá é que você pode dizer eu vejo, eu sinto, eu escuto. Ou seja, é dentro, né, nessa região que está dentro da nossa cabeça, em que esse fenômeno ocorre. É bom a gente lembrar que a percepção que ocorre no cérebro, ela se dá graças à captação sensorial. Se o receptor sensorial ele não faz a captação da informação e envia para o sistema nervoso central, não tem como a gente ter essa percepção. Nós ficamos isentos dela. Então, podemos fazer aqui uma alusão, trazer a informação de pessoas que são cegas ou pessoas que são surdas. Nesses casos, que são cegas, por exemplo, por um defeito ou uma lesão da retina, que é seu receptor sensorial, a gente vai falar já já nisso. Então, elas não conseguem perceber a imagem, porque o receptor está danificado. Pessoas que têm danos no ouvido, essas pessoas não conseguem ouvir, porque o seu receptor sensorial está danificado. Então, o primeiro momento para a percepção ocorrer é justamente na captação sensorial que se dá através do receptor sensorial. Por isso que ele é tão importante. Nós voltamos a receptores sensoriais e nós já falamos dele na aula passada, inclusive utilizamos o receptor sensorial para mostrar, para falar da linguagem que o sistema nervoso utiliza, que é o impulso nervoso. O receptor sensorial é essa estrutura que eu estou mostrando aí em 3 imagens para vocês, que tem uma projeção anterior e uma projeção, a célula, né, que tem uma projeção anterior e uma posterior, que funciona como axônios, né, como condutores da informação. Que informação? A informação é o impulso nervoso, está representada aí por essa estrelinha amarela que vocês viram em animação na aula passada. Pois bem, eles atuam da mesma maneira. Na porção anterior, os receptores sensoriais que atendem aos nossos sentidos, eles se ramificam e fazem contatos ou formam efetivamente o mecanismo de contato com a informação do ambiente externo. O principal papel é que eles vão transformar essa informação na linguagem do sistema nervoso, como nós já vimos, por exemplo, nos receptores que
que estavam a serviço da captação da informação sobre o volume sanguíneo, os baroreceptores. Nós falamos deles na aula passada. Ora, como é que eles atuavam? A aorta se estendia, se esticava e o estiramento delas fazia com que essas projeções anteriores do neurônio fossem acionadas, gerando potencial de ação, gerando um impulso nervoso, tá? Potencial de ação é um sinônimo de impulso nervoso. Daí, o impulso nervoso era conduzido, como está mostrado aí nesses slides, nessas figuras desse slide, até o final, o ramo final dele, onde então ele passaria essa informação, passaria o bastão, fiz uma analogia com a corrida de bastão, né? Passaria o bastão adiante através da sinapse. Não é diferente. A única característica é que os receptores dos sentidos, né, que nós conhecemos como sentidos, eles estão escondidos, eles estão estrategicamente organizados em regiões que propiciam a sua captação, a sua função. Por exemplo, quando falamos de olfato, nós estamos falando de receptores que estão alojados na porção mais superior da cavidade nasal. Veja, essa seta preta, ela está indicando as células pilosas olfativas que se localizam na região mais superior dessa cavidade que está por dentro. Aí nós temos uma figura esquemática, né, como se nós tivéssemos cortado a face sagitalmente, e daí a gente pode visualizar entrando a partir da narina, né, caminhando nesses seios, até chegar às células pilosas, que são efetivamente os receptores sensoriais. Então, não é o nariz em si que é o receptor do olfato. O que é receptor de olfato são aquelas células que estão lá dentro, e a gente fala já já mais sobre isso. E o sabor? Bom, o sabor, a gente sente o sabor quando as substâncias contidas nos alimentos entram em contato com nossos receptores que estão na região da boca, principalmente na língua, mas não somente na língua. São células pilosas que formam os chamados botões gustatórios ou gustativos, como queiram. Eles estão organizados nessa estrutura e essas células pilosas é que captam essa informação que nós interpretamos, percebemos como sabor. O receptor auditivo, ele se encontra dentro do ouvido, inclusive a gente chama ouvido interno, numa região que a gente chama de cóclea. São as células pilosas do ouvido interno da cóclea. Nós vamos, inclusive, mostrar para vocês uma animação fantástica para mostrar como a cóclea opera, tá? Os receptores visuais estão na retina. A retina é uma camada de células que fica no fundo do olho, como apontado aí nessa seta preta, né? São cones e bastonetes. O nome dessas células, cones e bastonetes, são elas que fazem a captação da luz. Talvez o menos escondido realmente sejam os receptores de tato. Os receptores de tato, eles se localizam abaixo da superfície da pele, como apontado aí nessa seta preta. São essas estruturas azul, amarronzada, bege, que são chamados de corpúsculo. Esses captam as informações que nós percebemos como tato. Bom, como eu falei, o esconderijo, ele é apenas uma estratégia para o receptor realizar sua função. A função do receptor sensorial é a transdução. Veja que essa palavra é também diferente. Transduzir significa transformar a energia, que é uma luz, ou seja, um fóton, que é um som, ou seja, uma compressão do ar, em linguagem que o sistema nervoso entende, que é impulso nervoso. Se você perguntar o que é um cheiro, o que é um sabor, o que é um som, uma imagem, um toque, tudo isso são percepções. E as percepções são construídas, são resultado do processamento que ocorre no nosso cérebro, dentro da nossa cabeça, na região mais hierarquicamente superior do nosso sistema nervoso central. Lá, a integração da informação nos permite ter essa ideia, que é uma percepção. Ora, mas todo esse processamento se dá única e exclusivamente através de impulso nervoso.
Impulso nervoso é a linguagem do sistema nervoso. Então, o fundamental papel de um receptor sensorial é transduzir qualquer que seja a informação para essa linguagem que é impulso nervoso. Eu escolhi um vídeo para demonstrar esse fenômeno, que é a transdução, para vocês, que é um vídeo sobre transdução auditiva. Então, esse vídeo é uma animação em 3 dimensões, foi feita por um americano chamado Brandon Platt. Esse vídeo ganhou um prêmio da National Science Foundation. Realmente é um vídeo muito bom, só que é um vídeo em inglês. Então, eu tentei fazer uma tradução. Logo que o vídeo começar, vocês vão ter um pouco, o som vai estar mais o som em inglês e a minha voz vai estar um pouquinho baixo, mas logo a seguir ela vai aumentar e eu peço que vocês tentem realmente acompanhar, porque vale muito, mas muito a pena mesmo. Vocês vão ver então como, por exemplo, o nosso aparelho auditivo, nosso ouvido interno, qual a estratégia que ele usa. Ele é tão escondidinho, e como é que através desse esconderijo ele consegue fazer com que nós tenhamos a percepção sonora do nosso ambiente. Vamos aproveitar. The sense of hearing is accomplished by a process known as auditory transduction. The ear converts sound waves in the air into electrical impulses, which can be interpreted by the brain. É produzido pelo processo de transdução auditiva, que converte ondas do ar em impulsos nervosos. As ondas do ar entram no ouvido através do canal auditivo e atingem a membrana timpânica, que vibra em resposta a essas ondas. Produce a slower rate of vibration. And sounds of lower volume or amplitude Sons graves produzem vibrações lentas, higher frequency sounds produce faster enquanto vibrations. sons de baixo volume produzem vibrações The fracas. tympanic membrane is cone-shaped and articulates with a Sons chain of graves 3 bones produzem called the vibrações auditory rápidas. ossicles. They consist of the malleus, A membrana do tímpano é em forma de concha e articulada a uma cadeia de the ossículos movements of the auditivos, tympanic membrane o vibrate martelo, the ossicles, a passing on the bigorna information of frequency and e o amplitude. estribo. Os movimentos do tímpano fazem The three vibrar os bones pivot together ossículos, on an axis passando shown a here in red. informação adiante. Os 3 ossículos estão organizados em The um pivotal eixo, axis is due to a series of o ligaments eixo which hold pivotal. the bones in place within the middle ear cavity. The anterior malleal ligament Esse eixo só é and the mantido posterior graças incutal ligament aos are ligamentos of particular anterior importance for the pivotal axis. e o Two posterior. structures which normally obscure this view of the middle ear have been removed. They are E nós the só chordae podemos tympani vê-los nerve aqui porque foi and the retirado tendon of the tensor estruturas tympani como muscle. o nervo corda do tímpano Through the ossicles, the vibrations of the tympanic membrane are transferred to the footplate of the e o stapes. tendão tensor do tímpano. As vibrações são transmitidas para a placa base do estribo. The stapes moves with a piston-like action, which sends vibrations into a structure called the bony labyrinth. Essas vibrações causam um movimento igual a um pistão, transmitindo a vibração para uma estrutura, The labyrinth is o filled with a osso do fluid called labirinto. perilymph. If it were completely O closed and labirinto inflexible é system, preenchido por the um movement líquido, of the a stapes would be perilinfa. unable to displace the perilymph, Se ele and fosse therefore unable to completamente send vibrations fechado into the bony structure. e inflexível, as vibrações Due to não the seriam flexibility of the propagadas membrane na called the round perilinfa. window, the Devido à stapes movement flexibilidade can da displace the membrana da perilymph, base allowing do vibrations to estribo, enter the chamado labyrinth. janela oval, e a janela embaixo dela, chamada redonda, a vibração é então propagada The dentro da corridor leading to perilinfa the e round window is dissipada. found within the spiral portion of the bony labyrinth known as the cochlea. As vibrações se propagam na parte da Vibrations espiral da produced by the estrutura que é stapes are chamada drawn de into the cóclea. spiral system and return to meet the round Começam window. na janela oval, caminham pela espiral e retornam até The a portion janela of the spiral redonda. passage in which vibrations ascend to the A apex of the cóclea cochlea
é subdividida em 3 compartimentos. Aquele por onde a vibração sobe é chamada escala vestibular. O compartimento por onde a vibração desce é a escala timpânica. O terceiro compartimento é a escala média e fica no meio entre os dois. É preenchida pela endolinfa. Se a cóclea for cortada transversalmente, podemos observar os 3 compartimentos e a membrana que os separa. No caso da escala média, a separação se dá pela membrana tectorial e membrana basilar, que são flexíveis e se movem com a vibração dos fluidos, permitindo que ela passe da escala vestibular para a escala timpânica. A specialized structure called the organ of Corti is situated on the basilar membrane. Uma estrutura especial na membrana basilar é chamada de órgão de Corti. Quando a membrana vibra, ela estimula o órgão de Corti, que envia estímulos nervosos através do nervo coclear. Esses impulsos são gerados por células especializadas dentro do órgão de Corti, chamadas células ciliares ou pilosas. Essas células são cobertas pela membrana tectorial e, quando a membrana basilar vibra, minúsculos cílios encostam na membrana tectorial, disparando os impulsos nervosos. A membrana basilar não vibra simultaneamente. Em vez disso, áreas específicas vibram em resposta a diferentes frequências sonoras. Sons graves fazem vibrar a parte alta da espiral. Sons agudos fazem vibrar a parte baixa da espiral. Isso é chamado de organização tonotópica. Together, this sequence of events is responsible for our acoustic perception of the world around us. Juntos, essa sequência de eventos formam a transdução auditiva e é responsável pela percepção do som no mundo à nossa volta. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, que demonstra a transdução auditiva. Bom, ele é um dos sensores do nosso corpo, né? A audição é um dos sentidos que nós falamos anteriormente ao vídeo. Mas os demais sentidos também realizam esse processo de transdução. Quando falamos em cheiro, né, olfato, e quando falamos em sabor ou gustação, nós estamos falando de uma captação dessas moléculas que estão dissolvidas no ar, no caso do olfato, ou presente nos alimentos e se dissolvem com a saliva. São moléculas, substâncias químicas, que vão reagir com os pelos daqueles sensores, as células ciliadas, tanto do epitélio olfatório quanto dos botões gustatórios, e produzir aí uma reação que da qual surge o impulso nervoso. Realiza-se aí o fenômeno de transdução, assim como as células pilosas auditivas que nós vimos agora. Da mesma maneira, a pele, né, o nosso sentido do tato, os corpúsculos que eu mostrei naquela foto, né, são estruturas encapsuladas que se deformam quando ocorre algum toque, alguma pressão ou vibração sobre a pele do nosso corpo. Essa deformação dessas estruturas é que gera, então, o surgimento do impulso nervoso, assim como nós vimos com os barorreceptores lá do seio carotídeo do arco aórtico, que no estiramento isso gerava surgimento do impulso nervoso. É interessante aqui a gente destacar que
no sentido do nosso corpo e da nossa pele, nós também podemos captar a dor, que se refere à lesão do tecido, né? A qualquer dano que as células da pele estejam sofrendo, assim como identificar, diferenciar a temperatura de objetos que entram em contato com nossa pele, nós também podemos fazer essa separação. No sentido visual, a transdução visual, como a gente já tinha falado, ela se realiza por cones e bastonetes, que são células que se encontram na retina, né, na camada celular lá do fundo do olho, e a luz, para alcançar esses receptores, ela tem que fazer um caminho muito longo, né? Ela vai atravessar a córnea, vai atravessar o cristalino, o centro do globo ocular, a massa maior do globo ocular, que é o humor vítreo, é chamado de humor vítreo, e até então alcançar a retina, né? E quando ela alcança a retina, ou seja, as células receptoras, que são os cones e os bastonetes, essa luz vai reagir com os pigmentos contidos nessas células, e é essa reação química que vai fazer surgir o impulso nervoso. Então temos aí o quadro de transdução da informação nos nossos sentidos, os sentidos que nós reconhecemos no nosso corpo. Agora veja, nesse esquema fica muito claro que o receptor ele faz a captação da informação, né? Ele converteu essa informação agora na linguagem do sistema nervoso e ele vai enviar essa informação para o centro tomar a pé da situação, decidir o que vai fazer a respeito dessa informação. Então, a condução dessa informação ao longo do centro nervoso é o que nós chamamos de via sensorial. Por quê? Porque está saindo do receptor sensorial e sendo enviada para dentro do centro nervoso. Nós vamos usar aqui o exemplo da dor, da via da dor, da condução da informação dolorosa. Então, nessa imagem, o que a gente vê é um homem que está segurando o braço, no qual ele sofreu um arranhão. Veja que na seta preta, a seta abaixo, ela está indicando, né, um detalhe que mostra a lesão, o arranhão que a pele do cidadão sofreu. Ora, nesse processo de lesão, a gente vê aí embaixo, a lesão ela ativa os receptores que estão sobre a pele desse cidadão, são receptores de dor, ou seja, receptores sensoriais, neurônios sensoriais primários. Esses neurônios, a partir desse momento que surgiu a lesão, surge neles o impulso nervoso. Ora, o impulso nervoso vai ser conduzido, lembram do neurônio sensorial primário, é aquele que tem uma porção anterior, né, um axônio anterior e um axônio posterior que vai em direção à medula. Então, ele vai levar essa informação através de impulso nervoso para dentro do centro do sistema nervoso, que é, nesse caso, a medula. E o que vai ocorrer aí, eu faço uma analogia com uma corrida de revezamento do atletismo, né? A informação, que é o impulso nervoso, ela vai ser conduzida do receptor até a medula, né? Nesse neurônio sensorial primário, é o primeiro da via, e lá na medula, e que a gente está mostrando em destaque a medula, esse primeiro neurônio, ele vai repassar essa informação, como na corrida de revezamento, é como se fosse o bastão, ele repassa essa informação para um segundo neurônio, que está lá na medula. Ora, como é que ele vai passar essa informação, gente? Através da sinapse, que nós vimos na aula passada. Ele vai liberar neurotransmissor, o neurotransmissor vai ativar o segundo neurônio e dessa maneira você tem a propagação da informação. Esse segundo neurônio, cujo corpo dele recebeu os neurotransmissores e aí foi ativado, ele está na medula e da medula ele vai emitir um axônio que vai subir, né, ao longo da medula, né, da coluna vertebral, dentro do canal da coluna vertebral, ascendendo até o encéfalo, até a cabeça. Lá no centro dos hemisférios cerebrais, ele vai encontrar um terceiro neurônio. Esse terceiro neurônio, que está situado numa região que é chamada de tálamo, né, no miolo de cada hemisfério cerebral, esse terceiro neurônio, então, recebe também essa informação através de uma sinapse e vai repassar essa informação definitivamente para um quarto neurônio, o último, vamos dizer assim, da via, que seria o neurônio que está exatamente no córtex. O córtex é essa região enrugada do cérebro que a gente sempre vê nos desenhos,
nas imagens, a região mais externa. Essa região externa é a mais recente filogeneticamente e é onde encontram-se esses neurônios que vão receber a informação que veio lá do receptor sensorial e só aí é que eles vão interpretar essa informação de tal maneira que nós percebemos a informação. No caso, nesse caso específico, é a percepção de dor. Os neurônios que trazem a informação da via visual, a gente vai perceber uma imagem da via auditiva, como nós vimos, né? Quando sai lá do órgão de corte a informação através do nervo corda do nervo coclear, perdão, ele vai levar essa informação. Quando ela alcançar o córtex, a gente tem a percepção do som. Então veja, a percepção, ou seja, sentir a dor, ouvir o som, sentir um cheiro, ver uma imagem, ela só ocorre nessa última estação. Nesse caso da dor, a estação é a área somestésica primária. Somestésica vem de corpo, soma, corpo, né? E é no córtex que as percepções se instalam, né? Se a informação não chegar nessa região do córtex, a gente não vai sentir dor. Daí a questão das lesões medulares interferirem com a percepção, não só com o movimento, como nós vamos ver mais adiante, mas também com a percepção sensorial. Então, tem que chegar no córtex a informação, seja de que receptor ela vier. E uma coisa importante que a gente está falando é que o receptor fez aí o papel de transformar essa informação que está no ambiente para a linguagem do sistema nervoso, que é impulso nervoso, mas a gente poderia se perguntar, e como é que a gente sabe se é um cheiro, se é um som, se é uma imagem, se todos são impulso nervoso, né? Se todos transformam a informação em impulso nervoso. Nós não misturamos isso e sabemos claramente o que é um som, o que é um cheiro, porque tanto os receptores são diferentes, quanto as vias e as áreas para onde elas se projetam são diferentes. Então, nessa imagem que a gente tem aí do lado esquerdo, a gente vê o córtex, que é essa região final para onde se destinam as informações, e a gente vê ele colorido, né, regiões coloridas que mostram as áreas finais de chegada das informações a partir dos seus respectivos receptores, a partir dos seus sensores, né? Então, nós temos a área somestésica, o córtex somestésico primário, que eu já abordei anteriormente, que é quem recebe todas as informações de tato, dor, temperatura, vibração. O córtex auditivo, que vai receber as informações que vêm da cóclea, que nós vimos aí belíssimamente a transdução. O visual, que recebe as informações que vêm, né, do nosso receptor, o olho. Veja, eu representei através da via da dor, mas todas as vias elas têm essas estações sinápticas. Você tem do receptor até chegar ao córtex vários neurônios entre eles numa corrida de transmissão da informação, né? Você passa de um para outro através das sinapses. E um aspecto interessante nesse processo é que as vias do tato, da dor, da temperatura e da visão, elas cruzam. O que é que isso significa? Bom, o receptor ele está situado de um lado do corpo, mas essa informação que ele coleta, ele vai enviar para o hemisfério, para o córtex, do lado oposto, né? Isso porque em algum ponto, ao longo dessa transmissão, um axônio cruzou a linha média, saiu de um lado para outro e continuou seu caminho dessa maneira. Então, no geral, a gente tem audição, gustação, olfação, como sentidos que mandam informação para ambos os hemisférios. A gente tem aí uma situação em que você não tem um domínio, vamos dizer, mas no tato isso é muito claro, né? O controle da sensibilidade da mão direita, do braço direito, se dá no córtex somestésico do hemisfério esquerdo e vice-versa, né? Bom, essas áreas corticais que estão aí desenhadas, coloridas, elas são chamadas córtices, porque vem de córtex primário, certo? Porque é a primeira área do córtex onde chega a informação. Mas o córtex, como vocês podem olhar aí claramente, ele não é somente essas áreas primárias, né? O córtex ele tem uma grande área, outras grandes áreas que são chamadas associativas.
Essas áreas é que recebem a informação dos córtices primários e podem aí manipular, misturar a informação e aí a gente ter percepções bastante complexas e toda a cognição que nós conhecemos e sabemos bem que somos capazes. Olhando essa nova imagem, a gente vê, continuamos vendo as áreas primárias, os córteces primários, que são chamados córteces sensoriais. Somático em azul, córtex visual primário em verde, córtex auditivo primário em amarelo, aí temos a área gustatória e olfatória mais internamente. E ao lado delas, áreas coloridas com uma cor mais suave. Essas são as áreas associativas que estão intimamente relacionadas com as primárias e que permitem toda uma complexidade de combinação da informação para dar o que nós conhecemos então como cognição. Mas toda a percepção que nós temos dos nossos sentidos só ocorre se a informação chegar aí nessa região. Se a informação não chegar aí nessa região, a gente não tem como perceber. Por isso que as lesões medulares implicam nessa interrupção da informação chegar no córtex e daí não perceber a sensação. Por outro lado, a gente vê que tem uma área frontal, justamente no lobo frontal do córtex, que está colorida em vermelho, que é uma área devotada, uma área dedicada a movimentos. Ora, todos esses sentidos, né, o visual, o auditivo, o somestésico, ou seja, o tato, eles permitem uma organização, permitem que nosso sistema nervoso organize e coordene o nosso movimento a contento. E essa coordenação e orientação do movimento se dá justamente nessas regiões frontais, como nós vamos ver adiante. Lembrando, voltando aqui para nosso esquema, que o nosso comportamento, né, embora a gente sabe aí, a informação repassada para o sistema nervoso central, ela pode implicar em registro, né, como a memória, em pensamento, em uma emoção, mas ela também pode resultar em um movimento. Esse movimento ele é realizado por um efetor, no caso, o músculo esquelético, que é acionado por neurônios que partem do centro nervoso e vão ativá-los.